Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o Tiago Rodrigues, prazer recebê-lo aqui. Tiago, professor de filosofia da Unify, tem um trabalho sobre o Sartre, né? Então vai ser bom aqui ele falar um pouco para nós sobre o Sartre. Já vieram outros pesquisadores que falaram sobre as questões mais relacionadas com a política, né? A questão do Sartre, como é que ele se encontra ou se reencontra com o marxismo e questões assim. E o Tiago tem um trabalho que é um pouco mais voltado à relação do Sartre com a literatura. Então vai ser bom também para complementar um pouco mais aí, né, o diálogo com esse autor. E então agradeço muito sua presença aqui, Tiago, e já vou passar para você a palavra, se quiser falar no começo um pouquinho como que você chegou no Sartre, como é que você chegou na filosofia também, né? Brevemente, aí, pessoal, te conhecer um pouco melhor. Tudo bom? Boa tarde aí para você. Opa, Caio, tudo bem? Boa tarde. Primeiro, como não poderia deixar de ser, eu queria agradecer muito pelo convite para participar desse projeto, que, no meu entendimento, é muito não só pertinente, como necessário, em especial no nosso contexto aqui de isolamento e de descrédito, né, das ciências em geral e das ciências humanas em especial, né, no caso da filosofia. Eu acho que esse mapeamento que você faz da produção contemporânea e dos professores que estão envolvidos com a filosofia e divulgar isso na internet é algo realmente digno de nota e deve ser cada vez mais reproduzido e difundido por aí, porque é realmente muito interessante. Em relação ao meu percurso, vamos comentar um pouquinho. É sempre muito estranho, né? Pelo menos para mim, né? Falar de mim mesmo. Né? Sempre acho algo um pouco desconfortável, mas faz parte do formato, então vou tentar fazer isso da maneira mais natural possível. Deixa eu só fazer um comentário marginal, que pode ser uma bobagem, mas eu não vou resistir de falar sobre isso. Eu coloquei aqui no fundo, devidamente, o meu pôster de livros aqui para fazer o meu cenário. Uma brincadeira, não é um pôster, é uma estante. Mas, curiosamente, quando começou essa febre de apresentar coisas na internet, de fazer vídeo e tudo mais, muitos professores e colegas usaram esse mesmo cenário aqui. E depois houve uma onda do pessoal tirar um barato, que não sei o quê, que pôs posta de livro. E daí todo mundo passou a não usar mais o livro para construir o cenário. E eu achei um negócio tanto, não sei o que você pensa sobre isso, cara, mas eu achei um tanto quanto curioso, né, essa certa receio de usar esse cenário, que afinal de contas acaba sendo um pouco o ambiente que a gente que trabalha com filosofia vive, né? Garanto que se virar a sua câmera para um lado ou para o outro, certamente tem uma prateleira de livro em algum desses lados aí, né? Bom, mas isso é bobagem, é um Eu vou comentário. te confessar que, infelizmente, faz 3 anos que a minha estante de livros está trancada em caixas, porque desde que eu saí do país para fazer o meu estágio, eu não tinha Certo. onde deixar. E eu estou na minha mãe por causa da pandemia, estou há 3 meses afastado do meu ambiente de trabalho, então a minha segunda menor estante de livros também não está comigo, e eu tenho aqui só comigo os livros que eu já comecei a comprar nesses 3 meses, que já começaram a chegar, mas são poucos. Bom, é uma situação atípica, né? Num ambiente, numa situação, uma conjuntura normal, certamente você estaria cercado por livros, né? Sim. Até porque, você sabe assim, eu estou fazendo essa brincadeira, né? Mas a gente tem um contexto em que o espaço que o livro ocupa na sociedade é muito restrito, né? A gente pode fazer uma brincadeira com isso. Se você for procurar uma estante de livros em qualquer loja popular de imóveis, você encontra espaço para tudo quanto é coisa, né? Menos para o livro. Parece que o livro é uma coisa que você tem que guardar escondido no fundo da casa, né? Se você voltar no tempo, assim, da minha adolescência, imagino que a sua mais ou menos também, fim da década de 80, início da década de 90, todo mundo tinha um livro na estante quando você entrava em casa. Mesmo que ninguém lesse, tinha um espaço simbólico para o livro que hoje ele não ocupa mais, né? Você tinha que ter uma base, você tinha que ter uma enciclopédia médica, né? Tinha um valor agregado, hoje não, né? Parece que a gente tem vergonha de expor, né? Pelo menos a sociedade reserva. Acho que isso é muito significativo do contexto que a gente vive, né? Não sei. Pode ser uma grande bobagem, né? Mas
eu não resisti de fazer esse comentário inicial. Agora, só para responder de fato a sua pergunta, eu vim para a filosofia de uma maneira um tanto quanto marginal, né? Eu tinha interesse muito grande por literatura, sempre foi a minha e continua sendo o meu interesse principal, tanto que os meus primeiros vestibulares que eu fiz foram intercalados entre o curso de letras e o curso de filosofia. Aí, por uma questão completamente circunstancial, eu acabei entrando no curso de filosofia, e ao entrar no curso de filosofia, a primeira questão, o primeiro problema que me incomodou bastante foi a comparação que os professores faziam entre filosofia e literatura, sempre se referindo à literatura ou como algo menor, ou como um instrumento facilitador para acessar as ideias realmente importantes, que eram as ideias da filosofia. Isso era mais ou menos uma coisa generalizada. E ao começar a pesquisar um pouco mais sobre o tema e ler um pouco mais teóricos que tratavam sobre a questão da literatura, eu descobri que não era só uma impressão, que isso de fato é uma parcela bastante significativa dos próprios professores de filosofia, historiadores, comentadores, intérpretes, mesmo filósofos, enxergavam a literatura dessa forma, né? E o autor que eu escolhi para estudar, que foi Sartre, tem, né, a sua primeira recepção no Brasil prevalece essa leitura, né? Tanto o trabalho do Paulo Perdigão, que é o tradutor também do Serenada, como o trabalho do oh, meu Deus do céu, tão branco agora aqui, do Borheim, são trabalhos que destacam um pouco esse caráter instrumental da literatura, né? Como se a literatura fosse uma ferramenta facilitadora, né, que permitiria o acesso a ideias mais complexas e mais sofisticadas, que seriam as ideias da filosofia, né? Então, esse tema sempre me incomodou e, aparentemente, ainda hoje é o que eu tento resolver, tento responder para mim mesmo, né? Como que se estabelece essa relação entre literatura e filosofia? Aí já na graduação, eu fiz um trabalho sobre esse tema, estudando a literatura da Clarice Lispector em interlocução com a filosofia sartreana, mais especificamente no tema do engajamento, né? Depois eu me afasto um pouco da questão do engajamento e tento fazer uma espécie de estudo comparado com as primeiras obras do Sartre, em especial A Transcendência do Ego, que é uma obra de caráter estritamente filosófico e que está num registro de uma filosofia da psicologia ou de uma psicologia fenomenológica, né? E tento aproximar isso com a Náusea, o seu romance de estreia, né? E ao tentar fazer esse estudo dessas duas obras, inevitavelmente eu tive que me debruçar sobre a relação entre literatura e filosofia mais diretamente na obra de Sartre. E aí eu encontrei, talvez, o comentador que resolve isso ainda hoje para mim da maneira mais interessante, mais razoável, que dá conta do problema de uma maneira mais satisfatória, que é o professor Franco Leopoldo de Silva, né? E ele oferece uma resposta ao cunhar, né, uma noção que é a noção de vizinhança comunicante, né? Ou seja, pensar a relação entre literatura e filosofia não como um mero instrumento facilitador, mas como uma dupla insuficiência e uma dupla complementariedade, né? Ou seja, a filosofia, em especial a filosofia existencialista, que é uma filosofia que se lança, né, no movimento da existência concreta, imersa na história e tudo mais, né? Essa filosofia que tenta dar conta do concreto, né, seria insuficiente se expressada apenas através da linguagem argumentativa, linguagem conceitual. E vice-versa, né? E a literatura, né, sem o recurso a essa dimensão analítica, também não daria conta de expressar essa filosofia. Então, literatura e filosofia, nesse registro, né, no registro essencialista, e mais especificamente no registro do essencialismo sartreano, se constituem como duas facetas necessárias, na leitura, pelo menos, que eu tento defender, do pensamento sartreano. Então, com esse tema, eu fiz o meu mestrado na Unifesp, sob a orientação da professora Rita Paiva, né? A partir desse problema, surgiu para mim uma questão
que eu acho que é um pouco mais abrangente, né? Mas que está no cerne da relação entre literatura e filosofia, e no meu entendimento, da filosofia sartreana como um todo, que é a questão do imaginário, da consciência imaginante e da imaginação. Então, o meu projeto, o meu trabalho de doutorado, foi uma tentativa de fazer, de mapear, não é, o papel da consciência imaginante e do imaginário no conjunto da obra do pensamento sartreano, que é um projeto, para quem conhece a obra do Sartre, um tanto quanto pretensioso, né? Porque Sartre um volume muito grande na sua produção, mas eu acho que fui relativamente bem sucedido nesse trabalho. Também na Unifesp, sob a orientação da professora Rita Paiva, mas aí em interlocução também já, nesse momento, diretamente com o professor Franklin, né, que participou tanto do meu exame de qualificação como da minha defesa, e do professor Damon Moutinho também, aí da fiscal lá da sua casa, né? Tendo feito esse trabalho de doutorado, eu imediatamente iniciei um pós-doutorado com o professor Franklin, na sua supervisão do professor Franklin, pela Universidade de São Paulo. Mas, para além dessa questão da minha formação acadêmica, do tema da minha pesquisa, que a gente pode falar com um pouco mais de cuidado na sequência, se você quiser, eu acredito que, na exata medida em que o tema da literatura é importante na minha formação, eu acho que a minha inserção no mercado de trabalho trouxe para mim um problema que se torna central e que acaba se convertendo numa pesquisa paralela, que é o problema do ensino de filosofia, né? E por que eu estou comentando isso? Em 2010, ainda durante o mestrado, eu iniciei na rede pública para ensinar filosofia na educação básica. Em 2012, assim que eu defendi o meu mestrado, eu fui convidado para coordenar um curso de História do Pensamento Político e Social na universidade onde eu estou hoje, na pós-graduação, né? E aí eu passei a encarar essa dupla frente, né? O ensino de filosofia na educação básica, com jovens, e o ensino de filosofia na pós-graduação, com estudantes de filosofia mais diretamente, filosofia e história, né? E áreas afins, né? E aí eu queria já deixar uma provocação que a gente pode conversar no decorrer da nossa conversa aqui, que é o quanto que esse contato com a educação básica, no meu entendimento, foi imprescindível para aquilo que eu entendo hoje por ensino de filosofia, para mim, mas eu acho que também isso deveria se estender para os professores de filosofia, os professores acadêmicos de filosofia de uma maneira geral, né? Eu acho que essa experiência me trouxe uma visão, né, que permite problematizar um pouco a nossa prática. E acho que a gente pode, a partir desse comentário, talvez aprofundar um pouco mais isso. O fato é que a gente desenvolveu, né, uma proposta pedagógica para o ensino de filosofia na educação básica, que ainda hoje reverbera no meu ensino, no ensino superior, né, um tanto quanto diferenciada. Mas acho que era isso, Caio, para introduzir, não sei se era essa bem a proposta, o que era para eu falar sobre o meu percurso, foram as questões que eu lembrei, assim, que eu acho que são mais relevantes. Bom, tem dois temas, então, para a gente conversar um pouco mais, né? Um deles é justamente a pesquisa sua entre esse conceito de vizinhança comunicante entre literatura e filosofia em Sartre, e em seguida a questão do ensino no Brasil. Me parecem duas questões bastante importantes, né? Se você quiser começar por alguma delas, então, falar um pouco mais, pode escolher qualquer uma aqui. Eu acho que a gente vai acabar falando das duas, né? Ainda nessa conversa. Tá, a gente faz nessa dinâmica da interlocução, né? Eu comento e você, por favor, interfira e principalmente para discordar. Acho que a divergência ativa é sempre muito mais produtiva do que uma convergência, né, passiva, né? Quando todo mundo concorda, acho que a coisa não caminha muito bem. Não então, sei. eu sou obrigado a discordar de você e vou deixá-lo falar sem interromper. Muito bom. Bom, de fato, no que diz respeito ao tema da minha pesquisa, né, pesquisa acadêmica, e aí é interessante também destacar que não são dois temas paralelos, né? Os dois temas se impuseram, né, no meu percurso, né? Mas sempre em diálogo, ou sempre tentando colocá-los para dialogar, né?
Então, quando eu falo em uma proposta pedagógica para o ensino de filosofia, que em alguma medida ela foge das propostas mais correntes, um dos aspectos centrais é o papel da imagem do imaginário ou da consciência imaginante, ou mais especificamente o papel da literatura para o ensino de filosofia, né? Ou seja, é um instrumento, não é um instrumento, né? E de pronto, meu ponto de partida é que não, né? Que a literatura não é um instrumento, mas uma forma de expressar uma dimensão da realidade, ou seja, se constitui como um elemento heurístico que outros discursos não são capazes de atingir. E aí eu estou pensando tanto no discurso acadêmico, né, como o discurso filosófico, propriamente dito, como o discurso científico. E aí eu já estou lançando uma provocação, né, que talvez nós não devêssemos entender, e dado o nosso contexto, isso é mais polêmico ainda, não sei, talvez, entender a filosofia como ciência. A filosofia não é ciência e é bom que ela continue não sendo. Até brincando um pouco com a provocação do professor Desidério, né, numa das suas entrevistas recentes, né, acho que filosofia não é ciência, ou pelo menos não é ciência tal como a maneira corrente como se entende ciência. E se a gente pretende comunicar e comunicar de uma maneira cada vez maior, e eu acho que a filosofia acadêmica deve fazer isso, em nosso contexto parece que exige isso, talvez nós não devêssemos vender essa imagem da filosofia como ciência, stricto sensu, ou talvez não vender a ideia de ciência tal como a ideia corrente que se apresenta por aí, como se fosse um discurso unívoco, né? Não sei o que você pensa sobre isso, Caio, em especial sendo alguém que tem uma preocupação também bastante grande, eu sei disso, com essa comunicação entre filosofia e ciência. O autor que você estuda, acho que versa um pouco sobre essa discussão. O Canguilhem nunca falou da ciência, né? Ele fala sempre no plural, porque elas são muitas. Perfeito. E a questão é entender a coerência, né? Ou a pluralidade entre essas muitas ciências. E depois, num segundo momento, entender qual seria a posição da filosofia como reflexão, porque esse autor que você se referiu, Canguilhem, pensa a filosofia como uma reflexão sobre matérias estranhas, aquela frase famosa dela que eu gosto muito de usar: a filosofia é uma reflexão para a qual, né, só interessa o que lhe é estranho. Então, a questão da filosofia é isso, né? Fazer a reflexão valorativa, né? Sobre as matérias estranhas, dentre as quais estão todas as ciências, as técnicas, as artes, o senso comum, né? Inclusive a bobagem. Eu acho que vem daí aquele termo do Deleuze, né? A filosofia serve para entristecer a mediocridade. E, inclusive, o Deleuze, que foi um entusiasta do Sartre, né? Como você sabe também, aquele texto, ele foi meu mestre, né? Que ele fala do Claro. Sartre. Então, eu diria isso sobre a relação entre Sim. ciência e filosofia. Sim. Inclusive, é interessante citar o Deleuze, né? Quando ele vai escrever depois o livrinho lá, com o livrinho, sacanagem, né? O que é filosofia, junto com o Guattari, ele puxa uma notinha de rodapé para falar da transcendência do ego, e ele fala um negócio sensacional, né? Ele quase que acusa o Sartre, no bom sentido, de antecipar uma noção que é central na sua filosofia, que é a noção de imanência, né? O Sartre, quando ele vai pensar o ego como um elemento do mundo, dentre outros, né, ele joga o ego na exterioridade, ele está, de fato, lançando essa filosofia, ou postulando essa filosofia como uma filosofia da imanência, né? Ou pelo menos de uma transcendência a partir da imanência. O que é algo muito... vindo do Deleuze, né, e da perspectiva do qual ele lê, talvez seja um dos maiores elogios que ele poderia ter em relação a Sartre, né? Mais do que... identificá-lo a seu mestre. Bom, mas o tema da ciência, nesse registro provocativo, nessa brincadeira, é porque a literatura, nesse sentido, não vem como um elemento meramente complementar, não é, a essa pretensa universalidade do discurso filosófico. Ela vem para tentar dar conta dessa necessária insuficiência, dessa pretensa universalidade do discurso filosófico, que o Sartre sabe muito bem que a filosofia não é capaz de atingir, né? Então, o que a gente está pensando aqui? Uma filosofia
no bom sentido do devir enlouquecido, né, do Deleuze, uma filosofia que não consegue dar conta, né, de definir, né, ou de fechar, né, uma resposta. Né? Filosofia mesmo do movimento, né, filosofia da mudança. E aí, de novo, a literatura talvez seja a única forma de se aproximar, né, dessa resposta. Bom, só para poder pular para a segunda fase do meu trabalho, uma das ideias que surge no mestrado e que tem a ver totalmente com isso, e que depois eu vou tentar aprofundar no doutorado, é a ideia de que o irreal, enquanto negação da realidade, ele é, em alguma medida, também constitutivo do próprio real. Né? E aí, discutir essa noção de real e irreal é algo bastante complicado dentro da história da filosofia, né? E também não é diferente dentro da filosofia sartreana. Né? E o Sartre vai pensar sempre a consciência como essa dimensão negativa, né? E, portanto, essa dimensão irreal, né? Essa tese de negatividade, ela é posta pelo homem. Então, pensar o real é pensar a realidade humana, no caso do Sartre. Ele até acaba, do jeito sartreano de ser, né? Ironizando o Merleau-Ponty, quando ele vai falar um pouco sobre esse real para além de uma consciência que o apreende. Por que eu estou comentando isso? Porque o tema, já no meu doutorado, é tentar pensar qual que é o lugar dessa consciência imaginante no percurso sartreano como um todo. E a minha tese mais geral, que na verdade se desdobram em duas, que há uma unidade no pensamento sartreano e que, portanto, ele não abandona esse tema em nenhum momento da sua obra. Se é que a gente pode pensar 3 grandes momentos, seria a primeira fase, mais próxima da fenomenologia, da psicologia, de uma filosofia da psicologia, até mais ou menos da transcendência do ego, o esboço de uma teoria das emoções, passando pela imaginação, até chegar no imaginário, de imaginário, uma segunda fase, seria nada e tudo mais, uma fase mais voltada para a ontologia fenomenológica, e posteriormente uma fase mais próxima da filosofia da história e do marxismo. Né? A minha tese é de que todos esses grandes momentos, né, que não se separam nunca, eles têm como um fio condutor a questão do imaginário. E por que a questão do imaginário? Porque o imaginário, como ele se constitui como essa dimensão negativa, né, que se descola do real, a consciência imaginante seria uma das modalidades da consciência atual que caracterizaria aquele que talvez seja o conceito central da filosofia sartreana, né, está no cerne da sua ideia de transcendência, que é a ideia de liberdade. Né? Então, o que eu estou defendendo aqui? Que a noção de liberdade, ou o conceito de liberdade em Sartre, ele é subsidiário, ele é devedor, né, da noção de consciência imaginante ou de imaginação enquanto dimensão negativa. Né? Essa tese do irreal que é posta via consciência imaginante. Não sei se... E aí tem uma série de outras questões que se desdobram desse problema. Né? O próprio Sartre, como ele faz em diversos momentos, em uma série de outros temas, né, faz afirmações que contraditam um pouco essa tese, né, da necessidade da literatura. A gente sabe que o Sartre, por exemplo, dentre outras coisas, ele em alguns momentos vai afirmar que lançar mão de um recurso literário dentro de uma obra filosófica seria uma forma de enganar o seu leitor, né, de não ser honesto com o seu leitor. E, ao mesmo tempo que ele fala isso, ele faz isso, inclusive em obras que ele, em tese, teria se purificado dessa dimensão, como a Crítica da Razão Dialética. Né? Ou seja, a gente tem uma série de imagens, de metáforas que surgem dentro do texto com um teor literário muito grande, e a minha tese é de que ela surge não como um acessório, mas como resultado de uma necessidade intrínseca da sua filosofia. Quer comentar alguma coisa ou eu continuo falando assim? Queria perguntar sobre também a produção literária propriamente, como é que ela entra aí? Tá. Então, essa tentativa de abarcar essa dimensão concreta da existência, que é a filosofia, inclusive pela própria maneira como ela lida, como ela trata com seu objeto, né? Que é através de abstrações, através de conceitos, né? Conceitos sempre como uma forma de se afastar do particular, não é?
Quando você está produzindo o conceito, você está, em alguma medida, generalizando, né? E, ao generalizar, você perde o concreto da existência, né? E, para dar conta desse concreto da existência, essa dimensão concreta que a filosofia pretende abarcar, a literatura entra como um recurso necessário, né? Então, para falar disso, que a filosofia não consegue falar só com literatura, né? E aí, esse recurso literário vai ser desenvolvido, né, e trabalhado dentro de toda a obra, em paralelo, mas ao mesmo tempo como uma necessidade intrínseca, né? Isso vale tanto para os primeiros contos como para os romances, né? Mesmo a trilogia da Liberdade, né? A trilogia seriam 4 livros, mas os que foram publicados, e as peças de teatro, né? Ou seja, todo esse conjunto, né, de produção ficcional surgiria não como um acessório, mas, mais uma vez, como uma necessidade intrínseca à filosofia, por conta dessa característica, né, da filosofia, que é não dar conta, não conseguir acessar essa dimensão mais concreta da existência. Uhum. Entende? E o que é a literatura? Acho que você não chegou a falar desse texto. Então, o que é a literatura é um texto já da fase em que o Sartre se aproxima de uma filosofia da história, né? E aí a gente tem que localizar bem isso, porque o Sartre, como não poderia deixar de ser, ele é resultado do processo histórico em que ele está inserido, né? Como os seus contemporâneos. E aí ele vai dizer, entre outras coisas, que é como se a história caísse, né, sobre a cabeça da sua geração, né? Então, ele está pensando nele, no Ponty, no Camus, na Simone de Beauvoir. Então, ou seja, o tema da história se impõe. Talvez, se Sartre vivesse em outro contexto, ele fosse um literato, um autor. Talvez essa dimensão ética e política que marca a sua filosofia, talvez não se fizesse tão presente. Não sei se a minha colocação... O que acontece? O fato é que ele viveu um contexto em que a história se impôs e que ele tinha, né, que trabalhar esse tema. E como a sua filosofia, o seu estilo de produzir filosofia é um estilo extremamente imbativo, né, quase belicoso, ele chamou seus interlocutores para o debate. E dentre os seus interlocutores, o que a gente tinha de mais presente era a filosofia marxista. E a maneira como ele se apropria dessa filosofia, que é uma filosofia que fundamentalmente vai tratar do tema da história. E, no que é a literatura, ele vai fazer uma separação muito precisa entre um tipo de produção artística que trata de uma dimensão mais abstrata e um tipo de produção artística que é capaz de expressar o real, né? E que, portanto, seria necessário cobrar dessa produção um engajamento histórico, né? Ou seja, o compromisso com uma certa, vou chamar de uma certa metafísica que caracterizaria aquele homem específico naquele contexto que o produziu e que é também resultado das suas escolhas. Uhum. Então, acho que é mais ou menos por aí. Aí ele vai localizar o quê? Qual que é a literatura que faz isso? Não é a poesia, né? Você vai entender que o tipo de literatura que a gente pode cobrar esse engajamento seria a prosa, justamente porque a prosa nos remete, nos envia diretamente no fluxo da vida, né? Ou seja, que nos envia nessa dimensão concreta da existência, né? É muito curioso, se a gente pegar, por exemplo, os textos da década de 60, em que ele está completamente mergulhado na filosofia marxista, e ver a crítica que ele faz a uma parte do marxismo contemporâneo dele, né? E ele vai usar expressões assim muito provocativas, como marxismo preguiçoso, marxismo que não foi... Mas, no fundo, o que ele está tentando cobrar desse marxismo é que ele abandone um tipo de análise que trata da dimensão de uma dialética, né, analítica, que não dá conta da existência concreta e que vá lá procurar no existente concreto, entende? Uma tentativa de compreender a história, né? Então, para alcançar esse existente concreto, né, em alguma medida, se fez necessário, aí é um pouco já a minha tese, a minha leitura, né, se fez necessário o recurso à literatura. E aí recurso já entre aspas, né? Não recurso como instrumento, né?
mas recurso como uma necessidade intrínseca. Uhum. E aí, se a gente continuar um pouco, eu estou fazendo aqui mais ou menos um movimento, aqui acompanhando como que esse problema foi se desenvolvendo para mim ao longo da pesquisa que realizei, não, que eu estou realizando, não é uma coisa que está resolvida. A gente vai problematizando o problema, né? Vai transformando o problema num problema mais complexo, né? E aí a questão que surgiu para mim, essa foi talvez o ponto mais instigante, não sei, o ponto que mais trouxe, pelo menos que trouxe mais reverberação, né? Tanto o Damon, o Moutinho, quanto o Franklin, foi o ponto que eles acharam mais rico e interessante, que talvez eu devesse explorar mais daqui para frente, que são as implicações dessa consciência imaginante e dessa necessária recurso à literatura, recurso entre aspas, né? Necessária expressão literária, né, à filosofia, em sua dimensão histórica, né? Ou seja, como que esse problema vai se manifestar no momento em que Sartre está preocupado com a história, né? Alguns comentadores vão fazer uma separação, né? Vão dizer, olha, não, peraí, aqui é um momento de uma preocupação mais voltada para a dimensão formal, para a questão da liberdade, aqui é um momento mais voltado para a praxis, para a filosofia da história, né? E eu entendo que não é essa separação. Já que não é essa separação, como que se manifesta essa dimensão imaginária, né? E uma das primeiras questões que a gente tem que se colocar é que Sartre promete, na Crítica da Razão Dialética, apresentar uma forma de compreender a história, de compreender a inteligibilidade histórica, né? Ou seja, entender que há um processo da história, um movimento da história, e esse movimento da história é passível de ser compreendido e que a gente pode expressar determinado contexto, né? O que, de pronto, faz com que a gente coloque a questão sobre se é ou não uma concepção teleológica, essa concepção sartreana, né? Porque se há uma inteligibilidade, se há um movimento da história, em que medida esse movimento da história determina, não é, as nossas existências concretas, né? E aí a gente pode, talvez, não sei se realizar uma inversão, mas certamente problematizar algo que parece óbvio, né, na maior parte das leituras do pensamento sartreano, que é apenas lançar o acento na sua dimensão transcendente, quando, na realidade, a filosofia sartreana, desde o seu princípio, não desconsidera essa dimensão imanente, ou seja, a dimensão das determinações da história. E aí, quando o Sartre vai tentar reformular o seu vocabulário para redigir a crítica da razão, a crítica da razão dialética, ele vai nomear, né, a liberdade, ele vai se referir à liberdade como a irredutibilidade da consciência às determinações da matéria. E eu acho essa definição muito rica, muito interessante para entender o que o Sartre está pensando, né? E o que o Sartre entende por liberdade não é a possibilidade, o mero assento na possibilidade de transcender a nossa condição, né? Mas sim como que, apesar de todas as determinações da matéria, ainda assim há o imprevisível, algo que foge a essas determinações, né? E aí é bastante célebre nesse sentido as biografias que o Sartre escreve, né? Ele sempre tenta demonstrar, a gente vai pegar dois exemplos aqui mais famosos, né? O Saint-Genet, né? A biografia do Genet, que ele vai dizer como que aquele marginal, né, um bandido, né, se converte num dramaturgo da envergadura que foi Genet. Como que Flaubert, que estava destinado a ser um pequeno burguês, um advogado, um médico, se converte, talvez, num dos maiores nomes, talvez não, certamente, um dos maiores nomes da literatura francesa, né? Eu acho que isso é muito significativo, né? Como que o Sartre, que chegou a ser acusado, né, no Dia da Família, de ter abandonado as suas preocupações com a história, as suas preocupações de ordem mais política e a sua aproximação ao marxismo, como ali ele continua fiel àquilo que ele lançou lá desde o começo, né? Que é essa preocupação de dar conta do existente concreto, evidentemente imerso na situação concreta que o
condiciona e o determina, né? E aí a noção que eu tento explorar seria a noção de encarnação, né? Que é uma noção bastante difícil e pouco estudada, que ele vai desenvolver na crítica da razão dialética também, e que eu tentei aproximar de uma noção que o Paul Ricoeur vai desenvolver, que é a noção de refiguração, né? Ou seja, como essa mediação de uma subjetividade, que nada mais é que uma projeção na exterioridade, né? Como essa mediação é constitutivo do próprio processo existencial e no limite da própria história, né? Como que a história passa também por essa dimensão negativa que é dada pela consciência imaginante, entende? Ou seja, aí quando você inverte essa compreensão da noção de liberdade e pensa ela a partir dessa dimensão negativa, que só é possível com o recurso à consciência imaginante, você pode reconfigurar o papel da literatura e da criação ficcional. É um pouco por aí, assim, que é o tema que eu tenho estudado agora no pós-doutorado, tentando acirrar essa aproximação entre Ricoeur e Sartre, o papel da narração e da autonarração como elemento constitutivo, né, da existência e no limite da própria história. Maravilha. Bom, acho que deu para ter uma boa entrada aí nessa relação entre literatura e filosofia a partir do Sartre, com essa sua exposição, né? Então, acho que esse vídeo vai ser bom aí para o pessoal que se interessa por esse assunto. E agora vamos falar um pouco sobre a questão do ensino, então, de filosofia. Se você puder aí falar como você pensa essa relação aí, ensino, universidade, sociedade, Brasil e tudo mais. Perfeito. Primeiro, só fazer um comentário, que a questão do ensino não foi um tema que eu me coloquei, foi um tema que se impôs a partir de uma prática. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu entrei no Estado, eu me lembro com muita clareza que eu queria ensinar para os meus alunos, que é um texto que todo estudante de filosofia gosta, é fascinante, que é a resposta à pergunta, que é o esclarecimento do Kant. Esse texto é sensacional, é um texto que trata de um tema que toca todo mundo. Eu tenho interesse absurdo e imagino que os meus alunos também tenham interesse por esse texto, né? E para minha surpresa, ou por minha incompetência, né, de não conseguir despertar o interesse, os alunos não tiveram interesse por esse texto, né? E aí a minha questão é a seguinte: como que eu vou ensinar filosofia num contexto em que a filosofia não foi convidada a participar, né? Que é diferente você ensinar filosofia dentro de um curso de filosofia na universidade, né? Porque o aluno que escolheu o curso de filosofia, minimamente ele tem interesse por filosofia, né? Muitos professores da educação básica não entendem que a filosofia é mais uma área dentre outras, e que se um ou dois alunos por turma se interessar por filosofia, você teve muito êxito no seu trabalho, né? Porque os alunos estão ali tendo aquela disciplina de forma arbitrária, né? Muitas vezes com uma série de preconceitos e sem interesse específico por essa matéria. E aí, para minha surpresa, o maior agravante não foi ainda eu descobri que eles não tinham interesse, foi descobrir que eles tinham uma série de obstáculos objetivos e concretos que diziam respeito à sua existência particular, que a filosofia passava a 1000 anos-luz da realidade deles, né? Ou seja, como que eu vou querer que uma aluna se interesse, né, por resposta à pergunta, esclarecimento do Kant, ou, sei lá, pelo banquete do Platão, pela alegoria da caverna, se ela é abusada pelo padrasto dentro de casa e a mãe expulsa ela de casa achando que ela está dando em cima do... Entende? O tipo de... a situação concreta que faz assim: olha, o que eu faço para ensinar filosofia dentro dessa realidade, né? Ou seja, ou eu vou ser ingênuo, né, e imaginar que não tem uma estrutura social que condiciona o papel que a educação básica pública exerce, não é? Que a gente sabe que a educação tem um papel que não é um papel de ascensão social, mas sim de condicionar na estrutura social. É justo o contrário, né? A escola pública, no seu nível mais geral, mais amplo, ela cumpre um papel que é o papel de condicionar, de manter a estrutura social. Ou então, eu vou entender que eu estou lidando com pessoas concretas e o meu papel é muito limitado. E aí eu falei assim: quais são as ferramentas que a gente tem para ensinar filosofia? E aí, estudando os manuais de ensino de filosofia, eu tive a sorte de encontrar um amigo que fazia pesquisa de mestrado na época
sobre o tema, né? Ele analisava os manuais de ensino de filosofia, a gente foi tentar entender. E o que a gente tinha disponível naquela ocasião? Tinha o manual da Marilena, que é interessante, é muito, muito rico, mas, para nossa infelicidade, boa parte dos professores da rede não tinham condição de usar o material. Então, não é o aluno que não tem condição de compreender, é o professor que muitas vezes não tinha condição de usar o material. E não é uma crítica à categoria dos professores, não. É uma crítica à estrutura que aquilo que condiciona a nossa prática e o papel que esse material exerce, né? Tínhamos o manual do Antônio Joaquim Severino, que é um manual interessante, e tínhamos o material do Silvio Galo, né? Dentre algumas outras, inclusive algumas porcarias, né? Coisas bem ruins, mas o grosso que a gente tinha o livro da Lídia Rodrigo, né? Mas o que chamou a minha atenção na época, como de muitos professores, foi o texto do Silvio Galo. Mas por quê? Porque ele trazia uma perspectiva que estava um pouco mais próxima dessa realidade, que não é a realidade do aluno do ensino superior. Porque a maior parte dos professores da rede pública tendem a fazer o quê? Reproduzir aquilo que a gente aprendeu, que em larga medida é também uma reprodução do modelo uspiano, né? Que é formar professor para ser pesquisador, que dá aula, né? Então, não sei o que você pensa sobre isso, mas, no geral, a nossa formação é essa, né? É formação para pesquisa, mesmo quando você faz uma licenciatura. O acento todo é para pesquisa e, no geral, a ideia do professor é aquele que faz uma pesquisa, né? Pesquisa bem realizada, ele vai ensinar sobre essa pesquisa dentro da sala de aula. Não há uma preocupação com a abordagem pedagógica mais especificamente. Bom, dito isso... Já que você perguntou, queria então, que o pessoal que estiver assistindo, direcionar depois a outros 2 vídeos aqui que eu fiz, com Felipe Cepas, que trabalha o ensino de filosofia, e com o Janilson Barbosa, que se coloca a questão, é possível ou não ensinar filosofia? Essa questão que o próprio Kant fala, né? O Jean Monnet também tem uma reflexão importante sobre isso. E eu acho que no Brasil a gente está há um tempo já, talvez não tanto tempo, mas já uns bons anos, colocando esse problema, que eu acho que de fato deve ser também pensado de uma perspectiva filosófica, né? Quer dizer, o ensino de filosofia como um problema filosófico. E perfeito. Acho que você está nesse caminho também. Não, e de fato é interessante você colocar isso, porque nós tínhamos, há não muito tempo atrás, um diferencial que era no departamento lá da Unicamp, e mais recentemente a gente tem uma preocupação mais direta na Universidade Federal do ABC, né? E aí iniciativas esparsas de professores que tinham essa preocupação. Eu lembro, só para citar um encontro, né? Uma vez eu convidei o professor Antônio Joaquim Severino, que me orientou num trabalho sobre essa área, né, para fazer uma palestra. Ele falou o seguinte: olha, eu não fui para a educação, né, como uma opção. Eu fui para a educação porque ensinar o meu tema de pesquisa no departamento de filosofia não era um tema sério, né? Ou seja, claro, a gente está muito longe do contexto em que o professor Antônio Joaquim Severino se formou, né? Mas isso dá uma dimensão, né, do tamanho da forma como a academia entende, né, essas preocupações relativas ao ensino de filosofia, né? Como se fosse algo marginal, né? Algo menor, né? Mesmo dentre os nossos, claro, com algumas louváveis exceções que a gente não pode esquecer, mas dentre os nossos colegas de trabalho, boa parte deles também entende como uma coisa menor, né? Fala, não, é legal ter não posso, mas coloca um grupo à parte para eles ficarem discutindo lá, não vamos misturar as coisas, né? Porque, afinal de contas, não é um tema, né, na filosofia. E aí, assim, isso a gente está pensando na educação básica, né? No ensino superior é quase consensual que talvez não seja uma questão, né? Também claro, com iniciativa. Para quem dá aula em regiões que não são a USP, né? E, por exemplo, quem dá aula no Norte, que é o meu caso, no Centro-Oeste, no Nordeste, e mesmo na USP também, né? Porque o que acontece é que entre uns 100 alunos se formam 5. Né? Por que isso acontece? Então, eu acho que é um problema. Você vai eleger os de excelência que podem seguir essa carreira de pesquisa para depois fazer a iniciação, mestrado, doutorado e transformar o curso numa seleção desses poucos alunos, ou se a ideia é fazer a difusão, né, do pensamento filosófico, não da filosofia, da transmissão da tradição filosófica, mas
do oferecimento de elementos para se pensar filosoficamente qualquer questão, né? Eu acho que esse que é o problema no ensino de filosofia. Exatamente. Eu concordo 100% com essa sua colocação, cara. Inclusive, quando a gente fez esse mapeamento, o que apareceu no horizonte foram duas perspectivas, né? Ou a perspectiva historiográfica, né, que é aquela que a gente já conhece, todo mundo entende quase como um dogma, é assim que se ensina a filosofia, que é, em larga medida, um desdobramento do modelo uspiano, que acabou meio que condicionando as universidades públicas pelo Brasil afora, né? Então, de contas, a gente acabou meio que exportando professores uspianos para os outros departamentos. Os pianos e o entorno, né? Não sei se você concorda com essa minha colocação. Claro, tem mudado, que bom, né? Afinal de contas, a gente tem algumas... Ainda está por ser feita departamentos essa genealogia dos departamentos, né? A USP tem uma importância grande, mas tem outros lugares também com sua autonomia, o FMG, a Rio é Rio um de pouco Janeiro, por diferente, exemplo, né? né? O Sul também, no Rio Grande do Sul tem Claro. uma diferença, né? Enfim, mas eu concordo com você que a USP ainda tem uma predominância muito grande, né, em escala nacional. E só para concluir essa ideia, e para não estender demais o nosso papo, naquele momento se apresentou duas perspectivas, ou a historiográfica ou a temática, né? Que também é algo que se discutiu e tudo mais. Eu falei, não, a gente pode trabalhar a história da filosofia, pelo menos na educação básica, não a partir de uma perspectiva meramente historiográfica, mas recortar temas, né? Então, vou falar da liberdade, eu pego liberdades pré-socráticos, o pensamento clássico grego, passo pelo medievo, moderno, bom, e falo desse tema, né? E não estou falando da perspectiva estrita, né, de uma abordagem linear. O problema é o seguinte, nenhuma dessas duas abordagens dava conta ou deu conta daquele contexto, daquela prática que a gente estava tentando resolver. E aí a gente encontrou um recurso bastante interessante, num autor que já tem sido estudado, inclusive na própria Federal do ABC tem a professora Velasco que estuda, que é o Alejandro Serletti, né? Que não diz nada de extremamente novo, mas que vai provocar um pouco no sentido de dizer, olha, dá para ensinar filosofia não necessariamente pela perspectiva ou historiográfica ou temática, né? Ou ensinar a filosofar, né? Ou ensinar a história da filosofia. E aqui filosofar num sentido quase pejorativo, né? A gente pode ensinar filosofia a partir de problema, né? A partir de uma questão. E aí a atividade filosófica, já estou partindo para uma definição de filosofia, né? Filosofia enquanto atividade de pensamento, né? A filosofia enquanto atividade filosófica, ela é um exercício de problematização de problema, né? E aí você oferece não mais temas e como os autores trataram esse tema, nem uma abordagem linear historiográfica, mas sim ferramentas para que o aluno possa problematizar problemas, né? E aí, claro, nesse exercício, você fala, não, peraí, a gente tem que se deparar com as tentativas de resposta que foram construídas ao longo da história, né? Parece pouca coisa, mas isso implica em algumas inversões muito caras para a maneira como a gente entende educação, né? Dentre elas, só para citar alguns exemplos, a gente chegou a escrever, né, a teorizar sobre isso, né? Há uma implicação que é pensar a produção discente não mais a partir de um modelo que eu possa mensurar conteúdo, mas a partir de um estilo ensaístico. Ensaístico em que medida? Produção de argumento, né? Produção de pensamento argumentativo, né? De discurso argumentativo. E aí, implicações dessa nossa proposta. Uma inversão do próprio primário da proposta pedagógica, que é partir do discente, não do docente, que parece algo óbvio, mas que traz consequências muito graves para o ensino de filosofia, dentre elas, não ter uma matriz fechada, né? Então, o que eu devo ensinar? Eu tenho um conteúdo que eu tenho que contemplar, mas isso tem que partir da realidade discente. Uma outra característica dessa proposta é que ela é problematizante. Por ser problematizante, ela tende a ser antidogmatizante. O que eu estou querendo dizer com isso? Que ela é fundamentalmente negativa. Mais do que propositiva, ela é um exercício de desconstrução. E, por fim, isso que a gente tem tentado fazer aqui na nossa conversa agora, que é ser dialógica, né? E aí o último elemento que entra aqui como um anexo seria a ideia de ser imagética, né? E tem a ver com a minha pesquisa de forma mais particular, consciência imaginante, aquilo que a gente conversou.
Desculpa, a gente se empolga e não para de falar mais, né? Mas foi ótimo. Eu acrescentaria, para voltar à questão com a ciência que você falou no começo, que a gente poderia pensar também em termos de programa, né? Programa no sentido do Lacatus, o ensino de filosofia no Brasil. Ou seja, a gente deveria pensar todos os profissionais de filosofia que trabalham em todas as áreas, tanto ensino superior, ensino médio e fundamental, onde existe, né? Uma troca mútua de experiências no sentido de um objetivo comum, que é aumentar e fortalecer o ensino de pesquisa, a pesquisa e a extensão na área de filosofia no país, né? Eu acho que é assim que se constitui um programa científico, tá? E aí os temas, tudo, claro que vão passar também por problematizações diversas, mas nesse sentido da difusão do problema do ensino, eu acho que esse conceito de programa pode ajudar a gente a pensar isso também. Com certeza, Caio. Inclusive, acho que essa iniciativa sua é uma forma de você colocar as pesquisas que são realizadas em contato, né? Isso é muito, muito rico e algo que a gente é carente, né? O Brasil é muito grande, a gente se dá conta que a gente não conhece sequer os que estão fazendo o que a gente também faz, né? E mais do que isso, viu, Caio? A gente tem um modelo de produção de pesquisa que ele é valorado por uma perspectiva que é quantitativa, né? Então a gente tem uma cobrança de produzir um volume cada vez maior. E é óbvio que quem produz tanto, né, como a gente é obrigado a produzir, não tem tempo de ler o colega de departamento, né? Eu vou ler, sei lá, aquilo que eu não li ainda dos franceses, né? Vou parar para ler. Então a gente acaba não se lendo. A gente escreve muito e ninguém lê ninguém, né? Não sei se... Para terminar, eu posso fazer uma propaganda? Coisa muito, muito... Não sei se cabe nesse espaço. Recentemente... Só se for de produção sua. Brincadeira, fica à vontade. Fala do que você quiser. Mas é quase minha. Recentemente, eu tenho uma atividade muito intensa na academia, na universidade, com alguns projetos de cinema e debate, café filosófico e outras coisas, mas recentemente a gente sentiu uma deficiência no nosso corpo discente de discutir algumas questões para além do senso comum, do achismo, isso em nível de graduação mesmo, em educação básica. E a gente pensou numa proposta para uma pequena coleção de livros, convidando especialistas para desconstruir alguns lugares comuns sobre temas que circulam aí pelas redes sociais. E o que a gente fez? A gente coletou 10 preconceitos sobre cada um desses temas, convidou um professor especialista sobre o tema para rebater isso numa linguagem acessível e oferecendo subsídios para quem quisesse aprofundar, né? Então, são temas propositadamente que não deveriam, mas que são marcados por alguma polêmica, né? Eu e o professor Jean Siqueira, que organizamos a coleção. E o primeiro volume, não sei se dá para você ver aqui, a gente escolheu um professor para falar sobre o comunismo, né? Então, o que a gente fez? Pegou 10 lugares comuns, sei lá, o comunismo não deu certo em nenhum lugar do mundo, coisas desse gênero, né? E convidou o professor para rebater. Então, são 10 preconceitos que ele pega, 10 desconstruções, né, desse lugar comum, oferecendo um referencial para poder aprofundar a leitura. A gente já está em fase de conclusão, o próximo volume que é sobre o racismo, inclusive quem escreveu foi o Douglas, que esteve aqui recentemente no seu programa, no seu canal. Abraço para o Douglas também. O Douglas é um amigo querido e muito competente. Temos um volume sobre Paulo Freire, sobre feminismo. Inclusive, você depois, se quiser escrever um volume sobre ciência ou algo do gênero, que você fazer uma proposta, já sinta-se convidado. É uma coleção que tem por propósito difusão de pensamento. A gente não pretende ganhar nada com isso. A gente pretende que ela se pague, né, e que chegue. Então, são preços muito populares e a ideia é mesmo que isso circule por aí, né? Com certeza. Então, queria deixar aqui essa propaganda. Pode conversar sobre isso. Por favor, Caio, por favor. Muito obrigado mais uma vez aí pelo convite e pela conversa muito agradável. Eu que agradeço, Tiago Rodrigues. Foi muito bom para mim também, esses dois temas aí. Acho que a gente separou bem o diálogo, deu para conversar bastante. Bastante não, mas deu para conversar sobre os dois, né? E fica essa conversa aí no arquivo dessas conversações filosóficas para o pessoal depois assistir e interagir com a gente também, né? Deixem uns comentários aí, o pessoal que está assistindo,
Agradeço também, né, todos e todos que chegaram até o fim do vídeo aqui, e fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.